Bem-vindos ao canal Química Pelúcio e nós vamos dar continuidade ao estudo dos gases. Nessa aula nós vamos iniciar esse maravilhoso assunto que é a transformação física dos gases, ok? As transformações físicas que um gás pode sofrer. Bom, nesse caso aqui, antes de entrarmos no assunto em questão, temos que entender o que é estado de um gás. O que é um estado de um gás? Estado de um gás nada mais é do que como um gás está. Em que sentido, professor? Como assim, como um gás está? Eu quero saber exatamente qual é a sua temperatura, a sua pressão. Vamos fazer um pezinho mais bonitinho, né? Aqui, isso, olha só. Então aqui, ó, sua pressão e o seu volume, ok? Então saber qual é o estado de um gás é exatamente saber qual é a temperatura dele, qual é a pressão que ele exerce e qual o volume que ele ocupa, certo? Essas são as variáveis de estado de um gás. A temperatura, a pressão e o volume que um gás tem mostra o estado dele, mostra como ele é, como ele está, certo? E por que nós dizemos que temperatura e pressão são variáveis de estado? Nós dizemos que elas são variáveis de estado. Porque quando eu mudo uma delas, as outras sentem a mudança, certo? Se eu mudar a temperatura, a pressão e o volume desse gás vai sentir, vai mudar também. Então, se muda alguma coisa na pressão, a temperatura e o volume vão sentir. Se eu mudar o volume, alguma coisa no volume, a temperatura e a pressão vão sentir, certo? Então, são variáveis de estado de um gás. Como um gás está, qual a temperatura que ele tem, a pressão que ele exerce e o volume que ele ocupa, ó, certo? Ok? Então, veja só. Então, transformações físicas. Agora nós vamos relacionar aqui uma equação que é muito importante para nós, que se chama equação geral. Olha só, equação geral dos gases. Como assim equação geral dos gases? Essa equação geral dos gases, ela mostra exatamente isso que eu acabei de explicar. Quando eu mudo uma coisa, quando eu mudo qualquer variável, todas as outras vão sentir também essa mudança. Por isso que na equação geral, nós sempre vamos ter o antes. Meu senhor, vamos apagar isso daqui, queremos algo mais estude, né? Então olha só, nós temos o antes da transformação e o depois da minha transformação. Beleza? Então, o antes e o depois da minha transformação. Antes, eu tenho uma determinada pressão, uma determinada temperatura e um determinado volume, certo? E a equação geral, ela se expressa da seguinte maneira: PVT antes é igual a PVT depois, certo? Então aqui, ó, PVT antes é igual a PVT depois. Alguns livros podem trazer um zerinho aqui embaixo, falando assim, pressão inicial, volume inicial, temperatura inicial. E o P, o V e o T, sem esse zerinho embaixo, seria pressão final, volume final, temperatura final, certo? Então aqui eu gosto de lidar dessa maneira. PVT antes igual a PVT depois. Por quê? Se eu mudar a pressão, o volume e a temperatura também vai mudar. Então, eu vou ter um outro PVT. Então, o PVT antes é igual ao PVT depois. O que quer dizer isso? Por que eu faço essa igualdade? Porque mesmo quando a pressão muda, o volume também e a temperatura também vai mudar. Mas a razão entre eles, esse PV sobre T, ele é constante. Então, esse PVT, PV sobre T,
é constante. Então, por isso, quando muda a pressão, todas as outras mudam, certo? E a constante, a razão entre P vezes V dividido por T, vai ser sempre uma constante, ok? Então, olha só, a equação geral, ela vai trazer exatamente essa mudança de todas as variáveis, certo? Mas ela é válida para um caso específico. Quando? Quando a massa do meu sistema for constante, certo? Então aqui, ó, ela vai ser exatamente isso, válida nessas condições. Quando a transformação gasosa, ela não perder gás e nem entrar gás dentro dela, certo? Então a massa vai ser constante. Se eu tenho 10 gramas antes, eu vou ter 10 gramas depois, ok? Então a equação geral, ela mede exatamente isso, a transformação de um gás, a transformação física de um gás, alterando uma das variáveis de estado. Só o que acontece, gente? Essas transformações físicas, essa equação geral, ela fala da mudança de todas as variáveis. Só que nós temos as transformações aonde uma dessas variáveis vai permanecer constante. E aí a coisa vai mudar. Então, olha só. Nós vamos ter, então, atipicamente, 3 formas de transformação aonde uma das variáveis vai permanecer constante. Olha só. Então, nós temos temperatura, volume e pressão, certo? Então, nós vamos ter também 3 tipos de transformação física desse gás, aonde uma das variáveis vai permanecer constante, não vai mudar. Por exemplo, a transformação física aonde a temperatura é constante, aonde a temperatura do sistema permanece, não muda. Essa transformação nós chamamos de isotérmica, ok? Isotérmica. Agora, no caso de uma transformação onde o volume permaneça constante, ou seja, não muda o volume, eu vou chamar de transformação isovolumétrica. Ok? Isovolumétrica. Agora, quando a pressão permanece constante, ou seja, a pressão que o gás exerce não muda, eu chamo essa transformação de transformação isobárica. Ok? Isobárica. Então, isotérmica, a temperatura permanece constante. Isovolumétrica, o volume permanece constante. E isobárica, a pressão permanece constante. A isovolumétrica também pode aparecer como isocórica, ok? Mas ultimamente tem aparecido mais o termo isovolumétrico mesmo, ok? Bom, então vamos estudar essas 3 transformações: a isotérmica, a isovolumétrica e a isobárica. Então, olha só, vamos começar pela isotérmica. Então, olha só, isotérmica. Galera, na isotérmica, a temperatura não muda, certo? Na isotérmica, a temperatura é que fica ali bonitinha, certo? Aqui tá parecendo um N, né? Isotérmica. Então, a temperatura permanece constante, ela que não vai mudar. Mas quem que vai mudar? Se a temperatura permanece a mesma, quem vai mudar vai ser esses dois aqui, ó, volume e pressão. Então, nesse caso aqui, nós vamos ter a pressão e o volume variando, enquanto a temperatura fica de boas ali, tranquilinha na dela. Agora, gente, vamos pensar no intuitivo, no lógico. Imagina que eu tenha uma seringa, certo? Aqui uma seringuinha. Nessa seringa, normalmente sempre vou ter aqui um dispositivinho assim, né? E eu vou ter ali aquela partezinha, aquela válvulazinha, né? Certo? E vamos dizer que eu tape, gente, aqui, ó. Tape a saída de ar dentro dessa seringa. E eu venho aqui com o meu dedo e, ó, aperto aquela válvulazinha, essa válvulazinha aqui. Ao apertar, o que vai acontecer com o tamanho do volume aqui?
vai diminuir, né? Então veja só, quando eu aumento a pressão, quando a pressão aumenta, o meu volume aqui diminui, certo? Então quando eu tapo lá a seringa e aperto aquela válvulazinha, o aumento de pressão faz com que o volume diminua, certo? E dentro lá desse tubo aqui da seringa eu tenho gás. Então olha só, quando eu aperto, a pressão aumenta e o tamanho do sistema ali de gás vai diminuir. Justamente porque as partículas, elas estão bem afastadas uma das outras. Então, quando eu aperto o sistema, eu faço elas se aproximarem um pouco mais. Aí o volume do sistema diminui, certo? Então, de maneira geral, gente, quando eu aumento a pressão do meu sistema, o volume vai diminuir, certo? Então, numa transformação isotérmica, a temperatura permanece constante, mas quando eu aumento a pressão, o volume do meu sistema vai diminuir. Por isso que nós dizemos que a pressão e o volume, elas são inversamente proporcional. Como assim, professor? Quando uma aumenta, a outra vai diminuir. Então aqui, ó, uma é o inverso da outra. Então a pressão e volume são inversamente proporcionais. Por isso que eu coloquei P e aqui, ó, 1 sobre V, o inverso, certo? Então elas são inversamente proporcionais. Quando uma cresce, a outra diminui. Ok? E aqui o contrário também é verdadeiro, certo? Então, se eu, por exemplo, aqui, quando a pressão diminui, o volume aumenta, certo? Porque elas são inversamente proporcionais. A gente pode apresentar isso dentro de um gráfico, certo? Nós podemos colocar isso aqui, ó, dentro de um gráfico. Um gráfico bonito, né, professor? Gráfico bonito, né? Tudo certinho aqui. Olha só, gente, graficamente o que a gente vai ter? Galera, se a minha pressão aumentar, o que vai acontecer com o meu volume? Ele vai diminuir. Então, quanto mais essa pressão for aumentando, menor vai ficando o meu volume. Por consequência, olha só, quanto menor for a minha pressão, maior vai sendo o meu volume, certo? Porque vamos dizer assim, eu vou voltar a seringa para cá, né? Eu estou puxando ela para fora agora. Por conta disso, o tamanho do volume vai aumentar também, certo? E nesse caso, a gente vai usar o gráfico que representa essa transformação isotérmica é justamente uma hipérbole. Né? Não desenhei tão certinho aqui, mas é uma hipérbole. Pode perceber. Nossa, o professor está meio gago hoje, está aquela coisa meio gaga hoje. Olha só. Então, olha aqui, ó, bonitinho. Ó, imagine que eu tenho essa pressão aqui, que eu vou chamar de pressão A. Bom, essa pressão A, ela bate aqui no gráfico e vai bem aqui no volume. Então, eu vou chamar de volume A. Olha só, gente, quando eu aumentar essa pressão, ó, vou pegar essa pressão B. Olha o volume. O volume vai diminuir. O tamanho do meu volume vai diminuir, certo? Então, quando eu aumento a pressão, o volume vai tender a diminuir. Por isso que o desenho de uma hipérbole é o desenho apropriado para representar uma transformação isotérmica, ok? Então, quando nós temos aqui pressão e volume, sempre vamos ter o desenho de uma hipérbole para representar a transformação isotérmica, ok? Bom, para a aula não ficar muito comprida, eu vou deixar em partes, ok? Vamos deixar em partes, esse assunto é um pouquinho extenso. E para a aula não ficar muito comprida, então eu vou jogar a continuação dessa aula para a próxima aula, ok? Então acompanhe a nossa próxima aula.